Olá, tudo bem? Hoje venho conversar com você mais uma vez sobre dislexia, mas agora nós vamos discutir sobre o que fazer. O que fazer com a criança que apresenta um diagnóstico de dislexia ou alguns indícios de que será uma criança com dislexia, certo? Essas contribuições serão maravilhosas porque ao final desse vídeo eu estarei trabalhando uma grande parte de técnicas de alfabetização para as crianças com dislexia. Vamos lá então? Só para a gente retomar, ou para quem está vendo somente esse vídeo, dislexia é um distúrbio de aprendizagem que afeta as áreas da leitura, escrita e soletração. E essa condição, esse distúrbio, ele é hereditário. Geralmente numa família que tem uma criança com dislexia, outros adultos, seus familiares também já têm a dislexia. O que eu recomendo sempre é, quanto mais precocemente o diagnóstico dessa criança for realizado, mais fácil serão as intervenções e isso trará benefício diretamente para a criança, para a sua família e para a escola. Então, se o seu filho ou seu aluno já está apresentando alguns indicativos de que terá problema de leitura ou escrita, então nós temos que ir em busca de um diagnóstico, certo? Eu até trouxe aqui para exemplificar um pouco o nosso encontro de hoje, o depoimento, certo, de Luiz Borges, que ele é diretor do Centro de Desenvolvimento da Criança do Hospital Psiquiátrico de Coimbra e que ele é um médico e é disléxico. Então, olha o depoimento dele, que interessante. Eu vou ler para vocês. Hoje, sou um bom leitor, sobretudo de livros científicos, mas tenho de pensar o que é a palavra e varro visivelmente o local onde a encontrei antes. Embora fale com uma certa facilidade, não completo frases, mudo de assunto e encurto palavras. Vejam bem, esse depoimento é muito interessante porque ele é médico, né? É uma pessoa ativa, diretor de um centro de psiquiatria para crianças, mas tem a dislexia. Ou seja, um adulto com dislexia, certo? Ele pode ter uma vida normal e exercer qualquer função. Então, quando um pai recebe o diagnóstico da dislexia, que seu filho tem dislexia, esse não é o fim do mundo. Talvez seja o começo de uma nova história, né? Uma história que vai necessitar de uma dedicação maior dessa criança, dessa família e dessa escola no qual ela vai estar. A escola em si, ela é um espaço de diversidade. É lá que a gente encontra várias crianças com vários tipos de comprometimento, de interesses. Então, numa mesma escola, você vê crianças que estão no processo de inclusão porque têm dislexia, ou porque são autistas, ou têm uma dificuldade na aprendizagem, ou uma deficiência intelectual, ou síndrome de Down, síndrome do X frágil, transtorno da coordenação, transtorno opositor. Então, assim, você tem um leque, né, de características dessas crianças que, de uma certa forma, exige da escola uma outra postura. Por isso que eu estou aqui. Eu sei que não é fácil gerenciar, enquanto gestor de uma escola ou coordenador de uma escola, ajudar todas essas crianças ou mesmo orientar os seus professores. Então, o meu propósito é ajudá-los, gestores, professores, coordenadores, nessa orientação adequada para a família, para a criança, para o professor, para promover o processo de inclusão. Porque todas essas pessoas que eu citei, essas crianças com esses comprometimentos, elas têm o direito de estar na escola e ser beneficiar daquilo que é o propósito essencial da escola, né? Que é aprender. A escola existe para ensinar.
Então, o propósito de toda escola é ensinar o aluno. Então, as crianças com essa condição, elas também têm o direito de aprender, certo? Só que às vezes necessita de uma orientação específica, de uma ação específica, de uma estratégia específica. E é para isso que eu estou aqui hoje. Então, nós temos que garantir para a criança que não está aprendendo a ler, por exemplo, ou escrever, logo nas séries iniciais, que ela tenha garantido, né, um diagnóstico, por exemplo, de dislexia. Porque a dislexia ela tem que ser identificada rapidamente e tratada. Não que seja uma doença, porque a dislexia não é uma doença, mas tratada em termos de funções cognitivas, certo? É possível proteger várias crianças do insucesso da leitura e da escrita. Agora, como fazer isso? Eu vou contribuir com você, eu quero contribuir. A partir da experiência que eu já tive como alfabetizadora durante vários anos, alfabetizar as crianças é algo extremamente prazeroso, possível, né? Necessário, e estamos juntas nesse desafio aí. O foco que eu vou dar hoje nesse slide é o foco voltado para a educação infantil. Mas na educação infantil não tem problema porque lá a gente não trabalha a alfabetização. Lógico, a gente não trabalha a alfabetização, mas nós trabalhamos as questões relacionadas aos pré-requisitos para a alfabetização. Então, são funções cognitivas necessárias para a criança ter uma absorção, um entendimento, uma apropriação dessas hipóteses de como é que a leitura e a escrita funcionam. Então, a nossa atenção aqui está na avaliação dessas crianças mais jovens, né? Procurando detectar alguns sinais que já aparecem lá na educação infantil. Então, eu vou usar aqui algumas estratégias, alguns recursos, algumas ideias. Lógico, o que eu quero falar para você, professora que está me assistindo, é assim: a partir da ideia que eu estou colocando para você, dessa ideia de como trabalhar ou como desenvolver a alfabetização de uma criança com dislexia, que você faça uma coisa que eu chamo pulo do gato, que você comece a relacionar aí essa ideia que eu dei com outras ideias que também são possíveis e são parecidas, certo? As atividades em si, que eu vou mostrar daqui a pouco, elas são aquelas que você já usa, mas a abordagem muda. Vamos lá então. Mas pensando nessa criança da educação infantil, antes de chegar no ensino fundamental, né, de 3 a 5 anos e 11 meses, a gente tem um programa chamado Intervenção Essencial, Metacognitiva e Multissensorial. Essencial por quê? Porque não é precoce. Eu não posso fazer uma coisa precoce, porque para mim precoce é algo que é antes do tempo. Né? Então, não é precoce. O essencial é aquilo que ela precisa para seguir em frente. Tá? Então, lá na educação infantil, a gente tem que fazer coisas para que essa criança consiga ir em frente na sua construção ou na construção da hipótese da leitura e da escrita. Então, o princípio fundamental para a gente ensinar uma criança com dislexia é perceber que o processo vivido por essa criança é igual a qualquer outra criança. Então, se eu trabalho com o método fônico ou um outro, é o mesmo, certo? Agora, como eu vou trabalhar com isso é que muda a abordagem, as perguntas que eu vou fazer quando eu estou explicando cada passo do meu método de alfabetização. Porque assim, a gente fica às vezes encucada. Por exemplo, como explicar que estudantes com condições intelectuais evidentes, ou seja, que eles aprendem muito bem, se comunicam muito bem, são caprichosos e são interessados, como é que eles não conseguem ter um bom desempenho na leitura e na escrita, né? Então, a gente sabe que o espectro
da dislexia, né? A dislexia ela está dentro do espectro de problemas de aprendizagem, mas ela também está dentro do espectro próprio da dislexia, quando a gente relaciona essa dislexia com um grau leve, moderado ou severo. Ou seja, cada criança com dislexia vai ter uma relação diferente com a leitura e com a escrita. Lógico, tem uma característica própria a partir do diagnóstico de dislexia, mas a relação no dia a dia que ela vai ter vai mudar muito, porque depende da história que ela já viveu, dos estímulos que ela recebe, dos incentivos, da própria motivação, do acreditar, da sua autoestima. Então isso faz com que a gente não tenha exatamente uma cartilha que diga começa aqui e termina ali que você vai alfabetizar um disléxico. Não é assim, né? Então, para cada criança, como um ser único, ela precisa ter um plano individualizado, uma atenção individualizada, que pode ser dada pela professora da sala de aula, sim. Então, a questão central que se estabelece para uma pedagogia, por exemplo, é esse questionamento, né? Por que uma criança aprende e a outra não aprende a ler? Eu acho que o nosso desafio é esse, né? Por que aquela guria, aquele gurizinho ali, eles não conseguem se alfabetizar? Então, o nosso desafio é descobrir quais são as condições que vão se favorecer nessa aprendizagem dessa criança. Porque a dislexia não é uma doença. É uma condição neurológica. E pela plasticidade cerebral, a gente pode mudar essa rota, melhorar a qualidade dessa aprendizagem, melhorar a qualidade de vida dessa criança com dislexia. E, naturalmente, ela vai se colocar no mundo de forma positiva, né? E ser um adulto que está num meio social, exercendo uma função e que ninguém sabe que ela tem dislexia. Agora, eu digo sempre, professoras, vocês são a alma da identificação dos problemas de aprendizagem. Por quê? Porque a criança passa muitos dias do ano com você. Então, assim, o professor, ele precisa saber quais são os indicativos de uma criança com dislexia para ele fazer uma avaliação dessa criança. Não é um diagnóstico, é uma avaliação. Ver em que ponto meu aluno está crescendo, quais são as dificuldades que ele está tendo, para que você possa fazer um encaminhamento para essa criança receber uma avaliação que a gente chama especializada, que envolve uma equipe multidisciplinar, fono, psicopedagoga, médico, para que realmente se construa um diagnóstico e se elimine todas as outras possibilidades, né? E aí sim, a partir desse diagnóstico, a gente tem uma proposta de intervenção. Nessa intervenção, quanto mais precoce ela for, né, mais é essencial. Ou seja, precoce em termos de idade. Se essa dislexia já foi diagnosticada na educação infantil. Mas como assim? Lógico, se o pai tem dislexia e a criança na educação infantil já está se mostrando com alguns indicativos, né? Ou seja, já temos que fazer uma intervenção precoce. Porque daí, começando já a intervenção na educação infantil, ou mesmo essa criança não precisa nem ter um diagnóstico ainda, tá? Só a professora saber que um familiar já tem a dislexia, ela já começa a fazer uma intervenção precoce. Porque pode ser que essa criança nem tenha, nem apareça, porque na educação infantil a gente já vai fazer as intervenções corretas. Também necessita, né, dependendo da idade, de uma que a gente chama de reeducação psicopedagógica, de um atendimento psicopedagógico também, é importante. E trabalhar com a estimulação multissensorial, que leva em conta a fala, a visão, a audição, o tato. Disso tudo, eu acredito que aquilo que a gente mais tem que investir na educação infantil é na parte sinestésica, motora dessa criança, né? Porque às vezes ela não consegue nem andar por uma linha, não consegue pular de amarelinha,
não sabe o que é o lado, na frente, atrás, em cima, embaixo. Ela não consegue, nesse espaço, né? Nessa dominância espacial, ela tem muita dificuldade. Então, vamos trabalhar com isso. Isso que é precoce. Vamos trabalhar para que essa condição não se estenda muito. Porque, vejam bem, até os 11 anos, nós temos as janelas de oportunidades e a gente não pode deixar essas janelas de oportunidades fecharem. Então, é o momento da gente, então, trabalhar com música, canto, pintura, identificação sonora. Então, tem muita coisa para ser trabalhada. Então, o programa de intervenção essencial, metacognitivo multissensorial, nós estamos pensando nas crianças que têm de 4 a 5 anos, tá? Que elas estão na educação infantil. Então, uma série de exercícios e atividades, eu vou estar falando aqui, que vai te ajudar a adquirir uma certa firmeza numa intervenção na tua sala de aula para ajudar a criança nessa maturação necessária, né, para chegar lá no ensino fundamental sem essas dificuldades. E aí a gente vai trabalhar com os sentidos, né? Todos os sentidos, porque é algo que a educação infantil trabalha muito, mas agora a sua intervenção, o seu olhar tem que se tornar um olhar luxuoso sobre o outro. O outro tem uma história familiar de dislexia, então meu olhar sobre ele não vai ser um olhar preconceituoso, mas sim um olhar luxuoso. Eu vou encontrar nesse olhar luxuoso as potencialidades dessas crianças, as dificuldades delas, para que eu possa trabalhar em cima disso. Então, podemos afirmar que para uma boa recuperação da criança com dislexia é necessário 3 coisas. O diagnóstico precoce, cedo, uma intervenção intencional com esse olhar, com essa intencionalidade sua, de encontrar nessa criança todo o seu potencial, e a mediação, né? A aprendizagem mediada. Então, a gente tem um circuito do pensamento e da aprendizagem, que ela passa primeiro pela estrutura, né, do pensamento e da aprendizagem, passa pelo perfil da aprendizagem dessa criança, que pode ser um perfil mais sinestésico, um perfil mais visual, um perfil mais da fala, né, do mexer, do descobrir. E depois a própria aprendizagem mediada, que faz com que a plasticidade cerebral ocorra. O diagnóstico, além de manifestar a origem da problemática, ela também dá indicadores, né? E a gente tem que ficar atento ao quê? Algumas variáveis. Por isso que eu disse que a criança com dislexia tem um espectro. Porque tem algumas variáveis que ela vem junto. Ela tem dislexia, mas ela tem vários problemas psicológicos. Ela tem dislexia, mas tem já uma história de uma intervenção pedagógica ruim, certo? Ou alguma história social de preconceito. Então, tem um espectro grande aí de possibilidades, né? Que o diagnóstico também traz. E tem duas alternativas. Ou você vai ficar trabalhando só, ou legitimando, né, as dificuldades dessa criança, ou você vai potencializar o que ela tem de melhor, que é a minha opção. Eu gosto disso. Aí, olha só, a partir do diagnóstico, então, vale a pena a gente investir nas funções que são mais prejudicadas. Vamos pensar, é a verbal. Ela quase não fala, ela tem pouco contato com os colegas, é muito tímida. Ou então não, é a questão motora, ela não consegue rodar num parquinho, ela não consegue pular corda, ela não... Então, ou é na área verbal ou na área motora, ou perceptivo-motora. Aí, você vai escolher, né, qual dessa área está mais prejudicada e vai fazer a intervenção. A recuperação de uma criança com dislexia, ela já começa na educação infantil, tá? Isso que a gente chama essencial. Como?
a partir de metodologias ativas e lúdicas. Agora, nós temos que levar em conta os interesses dessas crianças, porque o interesse dela é a base de tudo. Ela tem os interesses, então a partir dos interesses que ela tem, nós vamos fazer as intervenções. Eu sempre digo, né, para a criança que tem uma deficiência qualquer, e que a mãe coloca na educação infantil, é lá na educação infantil que vai ser a base de tudo. Nós temos várias pesquisas que indicam que as crianças que foram colocadas na educação infantil cedo, elas têm um desenvolvimento linguístico, perceptivo, motor muito grande. Aquelas que vão mais tarde para a educação infantil, às vezes com 5 anos ou 4 anos, né? É aí que vão aprender a coordenação motora fina de pegar num lápis, de pegar num pincel. Então já tem aí alguns anos de prejuízo motor. Eu digo sempre, eu defendo, né? A educação infantil é a base de tudo. É a base. Aí aqui, ó, nós vamos então nesse nosso programa de intervenção, a gente vai estar ajudando, né, a criança nessas sequelas e vamos estar investindo inicialmente, né, no nível básico que eu chamo, ou nível de iniciação, para que realmente ela construa essas sinapses o mais rápido possível e se torne cognitivamente igual às outras crianças. Então, o que é essencial? Primeiro, no nosso programa, exercícios de linguagem, todos que envolvem letras, leitura, identificação dos nomes dos colegas, que isso você já faz, mas a pré-grafia disso também é essencial. Por quê? Porque a criança com dislexia, ela tem que relacionar o símbolo, vejam bem, o símbolo, o grafema com o fonema, a partir de algo sinestésico. Então, por exemplo, quando você canta uma musiquinha na educação infantil, né? E aí você trabalha as partes do corpo, a orelha, mas coloca a orelha numa musiquinha. Então você está trabalhando o O da orelha, a orelha e algo sinestésico, que é um símbolo. Todo mundo que faz assim, ou é escutar ou é a orelha. Entenderam? Então assim, o exercício dessa linguagem, e aí é todas as linguagens, a gestual, a oral, a gráfica, deve ser trabalhado. O esquema corporal também, né? Em cima, embaixo, lado, correr, pular, virar. Tudo isso tem que ser trabalhado. E a mediação, para potencializar as funções cognitivas, por exemplo, atenção, memória, discriminação, diferenciação, seleção, classificação, identificação. Não necessariamente nessa ordem, né? Geralmente a primeira função mental é a identificação, porque todas as outras dependem dessa. Por exemplo, se eu for classificar algo, eu só posso classificar algo se eu identifico o que cada peça é. Senão eu não consigo classificar. Diferenciar. Eu só vou diferenciar uma coisa da outra se eu sei o que cada uma é. Estão vendo? Então isso é importante. Eu vou trabalhar um vídeo somente de funções cognitivas e funções mentais, que são diferentes, tá? Agora, exercícios perceptivos motores, exercício de linguagem verbal, pré-escrita, pré-leitura. Como é que é essa pré-leitura? Por imagens, também, os livrinhos, né? Então, assim, agora, uma coisa que eu quero falar para vocês é assim. Agora eu vou falar de exercícios de ampliação das funções cognitivas. E por meio dessas atividades psíquicas que as crianças vão gerando necessidades e vai acontecendo a plasticidade cerebral.
Mas aqui eu separei a questão da memória e da atenção, que são coisas frágeis na criança com dislexia. Ela tem dificuldade na sua atenção e na sua memória. Agora, toda criança tem algo chamado hiperfoco. Os autistas têm muito disso também, mas as crianças, no modo geral, elas têm o hiperfoco. Ou elas gostam muito dos carrinhos, ou elas gostam de animais, ou elas gostam das bonecas fulana de tal, ou, sabe, tem um hiperfoco, tem algo que chama a atenção delas muito, ou são as cores, ou as formas, ou os jogos eletrônicos. Então, a minha ideia é assim, descubra no seu aluno o hiperfoco dele. Porque você vai fazer uma aula para todas as crianças, mas você vai ter uma intencionalidade maior, porque na tua sala tem essa criança com dislexia. Aí você vai descobrir qual o hiperfoco dela. E aí você vai planejar toda a sua aula para todo mundo, mas com hiperfoco. Porque vai chamar a atenção dessa criança. Ela vai se lembrar com mais facilidade, porque você vai estar falando de algo que é interesse dela, né? Então, os exercícios verbais, de identificação de objetos, desenho, circulando, completando. E aqui eu mostro algum, por exemplo, para você. Como é que você vai trabalhar uma atividade. Então, aqui é um modelinho simples, né? Hoje vamos conhecer alguns objetos. Aí você coloca numa folha de papel os objetos. Uma bola, uma mesa e um carrinho. Aí, antes de identificação, né? Você, antes de qualquer coisa, você vai perguntar. Observe essas imagens. Já está querendo que a criança foque a atenção. Observe essas imagens. Sabem ou sabes o nome dela? O nome de cada imagem dessa? Você sabe? Você está trabalhando a função mental de identificação. Se a criança não sabe o que é algum desses objetos aqui, nós temos que trabalhar o objeto em si. Mas, por exemplo, tudo comum, mesa, bola e carrinho. Onde está o hiperfoco? Não veio ainda. Está guardado. Daqui a pouco eu mostro. E a partir disso aqui, você vai começar a cognitivamente expandir a parte cognitiva da criança a partir das perguntas. Agora que você já sabe o que temos na folha, podemos escrever cada um deles? Então você pode pedir para todas as crianças escrever o que tem ali. Como é que é a bola, quantas partes ela tem que está aparecendo, que são pretas, que são brancas, como é que é o carrinho, como é que é a mesa, né? Como é que é a bola, quais as cores, o que é como é o carrinho, qual a cor predominante no carrinho. Sabes o que é predominante? Porque você usou um vocabulário novo. E a mesa? Qual a cor da mesa? Quantos pés tem a mesa? E aí você pode ampliar, né? Como é que se escreve o número 4? Você já escreveu alguma vez o número 4? Você já viu algum objeto igual a esses em outro lugar? Porque daí quando você... Aqui, ó, veja bem. Essas 3 primeiras partes aqui, você está fazendo com que a criança compreenda aqueles objetos. Só compreende os objetos. Tá? A entrada da informação está clareando, porque a criança está identificando, está classificando, está analisando. Ok. Quando você faz a pergunta, você já viu algum objeto igual a esse em outro lugar? Você está fazendo transcendência cognitiva, que é pensar em algo ausente naquele momento ali. Isso faz parte da aprendizagem. Quanto mais transcendência a gente fizer, mais a gente aprende. Aí depois a gente parte para um outro momento. Quantas imagens temos na folha? Essas imagens fazem você lembrar de algo diferente, interessante, que você possa me contar? Olha só, ela vai lá, ela vai lembrar de algo, vai fazer uma transcendência e vai voltar para construir um significado junto com você. Agora eu vou mostrar outra imagem. Vamos ver. Olha só. O que nós temos? Diga o nome dessas imagens. Lembra-se que já vimos antes algo parecido. São as mesmas imagens? Qual a novidade da folha? Existe algo a mais? Qual ou quais? Podes identificá-lo?
O que eu fiz? Eu botei hiperfoco, porque a criança, o hiperfoco dela são os animais, ou, por exemplo, gato. Ela ama gato, tem gato em casa, o gato para ela faz todo um sentido. Então eu botei o hiperfoco. O que eu vou analisar nessa criança com dislexia? Se ela vai esquecer dos outros objetos e vai ficar só no hiperfoco, ou ela vai lembrar de todos os objetos e do hiperfoco. O hiperfoco vai ficar fácil para ela. Aí você vai dizer, então, você gosta de gato? Você tem gato? E aí a gente vai começar toda a mediação, certo? Mas vejam bem, no primeiro só tinha 3 objetos comuns que você analisou com as crianças. Pode ser que lá ela tenha se sentido um pouco incapaz. Agora com o hiperfoco não. Agora ela vai começar a falar, ela vai querer falar. Tem um gato, eu tenho um gato em casa. Entenderam? Então o hiperfoco é fundamental. Qual a imagem que foi acrescentada? Você gosta de gato? Por quê? Quantos gatos você conhece ou tem contato? Na sua casa gato? Por quê? Lógico, eu tô falando aqui tudo rápido, né, gente? Mas é uma pergunta de cada vez. Você pode me descrever como são os gatos? Aí assim, enquanto você faz a mediação, a professora poderá ir escrevendo algumas palavras-chave para colocar no mural da sala, para todas as crianças, entendeu? Essa mediação que eu estou falando, ela não serve só para a criança que tem dislexia, pode ser feita para todas as crianças, mas o teu alvo, nesse caso, é a criança com dislexia. Então você pode fazer alguns blocos de perguntas específicas para ela, né? Então, se no primeiro bloco das 3 imagens ela não participou tanto, nessa agora você faz ela participar porque tem o hiperfoco. Então, ela vai se sentir segura em falar de algo que ela conhece, que ela domina. A autoestima vai ficar aflorada. Isso é muito bom perante seus colegas. Agora eu vou mostrar um outro exercício de seriação. Tá? Atendendo à dificuldade de que as crianças disléxicas têm para a organização e ordenação de elementos, então a gente vai trabalhar com séries. Tá? E também é legal trabalhar com sequência e séries. Por exemplo, aqui, o hiperfoco tá ali. Estão vendo? Eu posso mostrar só uma parte na educação infantil e eu posso apresentar assim também. Dividir a folha em 2 momentos. Eu posso dobrar a folha da criança que tem dislexia para ela fazer só a metade da folha. E não se importar com a outra metade. Depois eu abro a folha inteira e mostro os 2 exercícios. Para as outras crianças pode ficar tudo junto, né? Então aqui, fazer o mesmo processo. Perguntar o que temos na folha, né? Como é que esses objetos estão ordenados. Observem bem, assim, o que temos nessa página. Você sabe o nome de todos esses objetos? Você já viu esses objetos antes? Onde? Como eles foram agrupados? Quantos objetos temos em cada linha? Sabe o que é uma linha? O que você acha que é para fazer? Gente, até agora ninguém fez nada de tarefa. Vejam bem. Eu não disse para você circular alguma coisa, pontuar alguma coisa, não. É só exploração cognitiva. Só mediação através de perguntas. Que o que importa para mim não é a tarefa em si. Se é para circular, se é para pintar, não é isso. O que importa para mim, enquanto mediadora, é antes da tarefa. É toda aquela minha conversa antes. É a mediação. Isso é ser mediador. É explorar tudo que tem na folha. Ou seja, todas as possibilidades. O que você acha que é para fazer? Vamos pensar junto? E se eu tiver mais um gato, por exemplo, onde eu colocaria? E mais uma maçã? E outro gato? Então pegue as imagens que eu vou te entregar e coloque como está a sequência do modelo. Vamos experimentar. Vamos fazer uma sequência. E aí você dá as figurinhas para a criança colocar na sequência. Lógico, você já separou quem vem antes, quem vem depois, como é que é, o que que tem lá. E aqui o que que a gente colocaria? Um gato, a maçã e o outro gato. E aqui um sol e um carrinho.
Então, o final da tarefa é apenas um pretexto. Porque o que importa são todas as perguntas que você fez a criança pensar sobre. O pensar sobre é a possibilidade de gerar necessidade cognitiva para que o cérebro possa se organizar a partir da sua plasticidade cerebral e construir uma nova rota de sinapses. E aí aqui está a tarefa organizada. Se a criança fez errado, por exemplo, se tem a segunda professora na sala, a segunda professora da sala pode mediar a situação para arrumar essa tarefa também. Discriminação. O objeto básico desse exercício é fazer com que a criança aprenda a observar e a distinguir um objeto do outro. Isso abarca, na realidade, todos os sentidos. Ou seja, a discriminação visual, tátil, auditiva. No primeiro nível, procura-se que essa discriminação seja o mais sensorial possível. Então, se a gente tiver realmente os objetos, né, concretos na mão, é melhor. Mas se não tiver, pode ser assim como imagem, né? Aí eu sempre começo, observe essa página, ou observe esses materiais que estão em cima da mesa, observe esses materiais e objetos que estão no centro da sala. E o observar não é só olhar, tá? É o cheirar, é o tocar, é o experimentar. É mais amplo do que simplesmente olhar. A neurociência mostra, né, que a gente aprende muito mais se a gente experienciar as coisas, tocar. Então isso é importante. Aí aqui, ó, eu mostrei três linhas, ó. Uma cadeira, uma mesa e uma cama, que são móveis, mas no meio lá botei uma banana. Aqui botei fruta, uva, limão e cereja e botei uma flor. E aqui eu botei uma jarra junto com 3 animais, mas o hiperfoco tá ali, tá vendo? Porque é a chance do meu aluno falar. O que temos nessa página? Você conhece alguns desses objetos? Quais? De onde você os conhece? Onde ficam esses objetos? De onde vem a uva, o limão, a flor, a cama? Quais desses você tem no seu quarto? Vamos dividir esses objetos? Quais eu posso comer? Quais são animais? Posso comer os animais? Tem algum que você não conhece? Podemos pesquisar juntos? Então observe, se você tiver as fichas de cada objeto, a criança poderá agrupar esses objetos e explicar também o porquê do agrupamento, né? Ou se tiver os objetos em si, concretos, ela também pode colocar em grupos. E ela vai explicar qual é a estratégia cognitiva que ela teve para agrupar. Então, por exemplo, quando eu pergunto que objetos desses eu posso comer, ela pode dizer banana, uva, flor, cereja e vaca e porco. Porque tem carne de porco, carne de vaca. Então, eu tenho que entender qual a estratégia que ela usou. Porque inicialmente eu não queria que ela comesse os animais, né? Mas na casa dela, num sítio, ela vê matando o porco, comendo porco. Então é muito comum. Certo? Agora, o que eu tenho que garantir é que aquela minha criança com dislexia, tímida, insegura, tenha a oportunidade de fala, porque o hiperfoco está ali. Então, todas as tarefas eu tenho que priorizar essa possibilidade. Entendeu? Porque senão ela vai criar a noção de que todos os colegas têm uma compreensão diferente dela e ela nunca consegue colaborar com nada. E aí ela vai se sentindo incapaz. E também a outra condição é que os amigos também começam a perceber isso. Aí desencadeia às vezes o bullying, a risadinha, né? Então há uma consequência grande disso. Então se eu trabalho com hiperfoco, beleza. Metade dos problemas se acabaram. Aqui, por exemplo, agora vem a tarefa. Ó. Circule objeto diferente. Certo? Então aqui eu tenho, são todos diferentes, mas daí eu vou mediar. É diferente por quê?
né? Que onde é que fica a cama, onde é que fica a mesa, onde é que fica a cadeira e a banana? Então eu posso fazer. Também é conveniente fazer que discrimine palavras e sons semelhantes. Mediante esse exercício, além de potencializar o hábito de observação e análise, favorece também o estabelecimento de relações lógicas. Então eu posso fazer assim, né? Circule objeto diferente. Qual objeto é diferente? Então assim, ó, o objeto diferente em quê? Porque todos são diferentes. Diferente na função, na cor, na forma. Então, quando eu trabalho assim, qual objeto é diferente, eu acabo deixando as sinapses um pouco confusas, porque a entrada da informação não foi correta, não foi clara e precisa. Porque o que é diferente? Tudo ali é diferente. Agora, se a criança me responde, tudo isso é diferente, eu quero que ela me explique por que tudo é diferente. Aí é que começa o processamento realmente da aprendizagem mediada, tá? Porque numa lógica tradicional, clássica, vamos pensar assim, aqui fica que a flor é diferente do agrupamento, né? Ó, aqui também, ó. Qual objeto é diferente? De repente a criança pode circular que o gato é diferente, porque o gato é o único que ela conhece. Então eu preciso conhecer a estratégia cognitiva dessa criança. E não se ela respondeu aquilo que eu queria ouvir. O que eu queria ouvir era a jarra. Certo? Mas ela respondeu que todos são diferentes ou que o gato é diferente. Porque o gato ela tem na casa dela. Gente, a lógica cognitiva é sempre racional. Ela é racional, ela tem uma explicação. As estratégias de atividades e recursos para os alunos com dislexia. Então, assim, ó, a Associação Internacional de Dislexia afirma que a criança disléxica pode aprender a ler, a escrever e a desenvolver as suas potencialidades especiais e talentos através de oferta de uma educação apropriada. E a educação apropriada se caracteriza por investir nas necessidades cognitivas, certo? Em gerar necessidades de pensar. Aí o nosso programa, ele tenta então fazer com que o aluno seja capaz de aprender, privilegiando métodos multissensoriais, usando o concreto, o som, a forma, a questão corporal, também a visão positiva da leitura. Essa é uma dica que eu já dei para vocês em outro momento, que é transformar numa leitura aquelas palavras que são mais difíceis em imagens, para que a criança possa ir lendo letras, pequenas palavras, e as palavras mais concretas, por exemplo, banana, gato, cachorro, uva, vaca, que tem símbolos, a gente substitui a palavra por símbolo aos poucos, para que ela possa fazer uma leitura e se sinta capaz, certo? Minimizar o efeito rotulador, né? Então, trabalhar também a questão da autoestima. E aqui eu tenho as últimas atividades que eu vou mostrar para vocês, que é o bingo de animais. Esse bingo ele deve ser construído, né? Cada cartelinha para uma criança diferente, mas devo privilegiar também o hiperfoco. E aqui, ó, antes do bingo, eu tenho que fazer várias perguntas para essas crianças, que é a entrada da informação. O que tem na cartela? Você sabe o nome de tudo que tem na cartela? O que tem na sua cartela? Quantos animais? Quantos têm pata? Quantos vivem na água? Quais você já viu? Você sabe o que vamos fazer? Sabe dizer como funciona o jogo de bingo? Gente, se você trabalha bingo e não fez nada disso antes, como é que a criança vai acertar? Como é que você vai ter certeza de que ela não vai errar? Então, por isso que antes de qualquer tarefa, tem que ser feitas perguntas, para você saber que a criança tem certeza do que é para ser feito. Por quê? Se eu não sei que esse rosa aqui é uma borboleta, porque eu nunca vi uma borboleta, como é que eu vou
saber identificar na hora que a palavra borboleta for sorteada no bingo, né? Aqui também tem cartelas que variações, né, desse bingo. As cartelas podem ser feitas com nome, com letras. Aqui, ó, eu botei nome de animais, mas pode ser o nome dos colegas da sala, porque na educação infantil às vezes tem crachá, né? Estão penduradinho na sala, tem dicas, né? Fica fácil. Pode ser de números. Aqui, ó, descubra a letra inicial, marca um X na imagem que começa com a letra que a professora falar. Então, V, aí é de vaca, para ela relacionar, né? Então, a gente também pode fazer exercício desse tipo, que é bom. E quero dizer para vocês que esse é um desafio. O desafio de colocar em prática, de gravar essas aulas de vocês, certo? Você pode mandar um áudio para mim, perguntando como é que faz a mediação de determinadas tarefas. Você pode mandar a tarefa para mim e eu planejo uma lista de perguntas para que você possa mediar as crianças. Por quê? Educar é uma aposta no outro, certo? E eu aposto também que os professores são capazes de mudar a sua prática, de realmente se tornarem os melhores mediadores. E é nisso que vale a pena. Nós só vamos promover o processo de inclusão quando a gente mediar adequadamente o desenvolvimento das funções cognitivas dessas crianças. Vale a pena a gente investir. Conto com você, hein? Vamos conversar. Vá lá, tire suas dúvidas comigo. Entre aqui, né? Pelo meu WhatsApp, pode mandar. Eu vejo, eu te oriento. Vai ser muito boa a nossa produção. Juntos, juntas, vamos conseguir mudar a realidade da educação inclusiva. Tá bom? Um abraço e até o próximo encontro.